senhores telespectadores, hoje vamos falar sobre um dos concelhos mais interessantes do centro de Portugal, o concelho de Condeixa a Nova. Diz-se Condeixa a Nova porque há outra, que é a Condeixa a Velha, mas a capital do concelho é Condeixa a Nova. É um concelho com muita população, com uma população extremamente ativa, e a razão porque Condeixa a Nova é que é a capital é que nasceu lá, no século XIX, um habilíssimo político, Rodrigo da Fonseca Magalhães. Rodrigo da Fonseca não teve grande sorte na história, porque a esquerda desconfia dele e diz que ele era mais da direita. A direita desconfia dele e diz que ele é mais da esquerda. E ambos lhe chamam a velha raposa. Na realidade, ele era um homem de equilíbrio, era um homem de consensos, era um homem que pensava que a luta constante entre os partidos desgastava as forças nacionais, tentava sempre o acordo entre as duas forças, mas a verdade é que é a Rodrigo da Fonseca que a gente deve, em grande parte, a obra de reconstrução nacional feita depois da regeneração, 1851. Penso que é um dos grandes políticos portugueses do século passado. Claro, como não era muito da direita nem muito da esquerda, ficou na sombra. Mas o facto de estar ao centro, isso é a grande glória dele. Condeixa ainda hoje é célebre, porque tem lá um dos monumentos romanos mais importantes que há em Portugal, as ruínas de Conímbriga. Esta palavra Conímbriga é curiosa. É curiosa porque de Conímbriga vem Coimbra. Bom, mas Coimbra não é lá. Como sabem, Coimbra é a grande cidade universitária, fica ali a 15 ou 20 quilómetros. Porque é que o nome mudou de Conímbriga para Coimbra? A explicação é esta. Ali em Conímbriga, que era a cidade mais importante, claro, havia um bispo, o bispo de Conímbriga, que manteve sempre o seu título, bispo de Conímbriga. A igreja é muito conservadora e mantém os títulos. Quando o bispo tem de sair de Conímbriga, e sai de Conímbriga porque a cidade tornou-se inabitável, mudou para a cidade mais próxima, que era a cidade de Emínio, havia uns 15 ou 20 quilómetros. Essa cidade passou a ser a cidade do bispo de Conímbriga. A diocese de Conímbriga passou a ter a sua sede na cidade de Emínio. E a palavra Emínio passou a dizer-se Conímbriga e hoje Coimbra. Coimbra é, portanto, a herdeira da antiga Conímbriga. Conímbriga foi uma cidade importante, não sabemos bem quem é que a fundou, mas as hipóteses mais prováveis é de que aquilo seja uma cidade fundada pelos túrdulos. A esse respeito também queria falar com os senhores telespectadores, porque nós temos umas ideias assim muito aproximadas, mas muito toscas, sobre o mais antigo passado do nosso território. A gente julga que isto estava povoado de lusitanos, vieram os romanos, tiveram uma guerra longa e cruel com os lusitanos, ganharam e isto passou de lusitano a romano. Ora, isto não é assim. Quando vieram os romanos, toda a parte sul do país, mas sul a partir do centro. Por exemplo, a cidade de Pinhel, na Beira, é uma cidade túrdula. Todo o país para baixo de Pinhel estava ocupado pelos túrdulos. E só o norte é que estava ocupado pelos lusitanos e por outros. Por exemplo, pelos bracarenses. A parte ocupada pelos túrdulos, os romanos conseguiram dominá-la sem grandes dificuldades. Os túrdulos já tinham um certo grau de civilização.
turdos eram um povo cuja sede ficava no sul da Espanha, para leste do rio Guadiana. Sevilha, Málaga, Almeria, tudo isso até praticamente Badajoz, era o território dos túrdulos. Era um povo civilizado e que em expansão. E aqui em Portugal eles foram subindo até às alturas de Pinhel. Pensa-se que são os túrdulos os fundadores de Conímbriga. E eu julgo que sim, porque há vestígios, não digo já vestígios de casas, de construções, nada disso, mas onde a cidade foi instalada primeiramente é num sítio assim, uma espécie de lomba com lados muito íngremes, a um lado uma ribeira, ao outro lado outra ribeira, e portanto é uma espécie de fortaleza natural. Quem escolhia muito essas regiões eram realmente os túrdulos e os povos pré-romanos, pois os romanos já não usavam isso. Os romanos precisavam de espaços mais largos, defendiam-se com as suas próprias armas, não precisavam de arranjar lugares inacessíveis. Bom, a cidade foi ocupada pelos romanos e os romanos desenvolveram-na imenso. Hoje é exemplo da civilização romana, até porque o que está posto à vista são casas muito luxuosas. Aquele Jardim dos Repuxos era de um riquíssimo mercador e tudo aquilo representa um nível de vida enorme. Devo dizer uma coisa, a cidade supõe-se que teria entre 15 e 20 mil habitantes. Portanto, ocupava uma área muitíssimo maior do que aquela que está hoje visível. Aqueles olivais à volta, debaixo de tudo aquilo, há ruínas romanas. Julgo que valeria a pena o Estado fazer um grande esforço para pôr toda a cidade ao sol. Aquela cidade, com as suas características monumentais, podia ser um dos grandes atrativos turísticos de Portugal. Vai muita gente a Conímbriga, até porque Conímbriga fica numa estrada Lisboa-Porto e as pessoas passam ali e realmente quem tiver alguma curiosidade científica vai ver Conímbriga. Quando os romanos vieram, quiseram fazer uma cidade muito maior, mais luxuosa, com balneários, com piscinas, com repuxos, com água por todo o lado, mas tiveram que ir buscar água longe, a Alcabideque. Em Alcabideque há realmente uma nascente fortíssima de água, é uma coisa enorme, faz um ribeiro. Bom, eles canalizaram uma parte dessa água e levaram-na num aqueduto, um aqueduto muito bonito, até Conímbriga. E Conímbriga passou a ter toda a água que queria. Depois vieram os bárbaros destruíram o aqueduto e, é claro, diz Conímbriga foi destruída pela invasão sueva, foram os vândalos, foram os alanos, foram os visigodos, mas foi sobretudo um inimigo terrível que se chama a sede. Cortaram-lhes a água e a cidade morreu de sede. Curioso é que o sítio onde a água nasce, que é Condeixa a Velha, não morreu.
Não morreu exatamente, tinha lá água. E lá ainda há vestígios romanos muito importantes. Grandes arcos romanos, ruínas, valia a pena pôr aquilo ao sol. Acabar com aquela rivalidade entre Condeixa Nova e a Condeixa Velha. São todas condeixas. É tudo vestígios da gloriosa Conímbriga. Eu creio que isto podia ser uma grande atração. É certo, o que se tem feito é extremamente notável. As investigações ali, as escavações, começaram no século XIX. É curioso, até começaram com um dinheiro oferecido pela rainha Dona Amélia, que era uma rainha muito culta, e deu dinheiro para começar as primeiras escavações. Século XIX, século XX, século XXI, sempre se tem trabalhado. As coisas demoram um tempo a fazer. Roma e Pavia não se fizeram num só dia. E é essa continuidade, essa permanência no mesmo esforço, dirigida por pessoas muito competentes, que deu aquela maravilha, que é o conjunto das ruínas já visíveis de Conímbriga. Uma parte muito importante a visitar é o museu monográfico. Ali, tudo quanto tem sido encontrado, tudo, e tem sido encontrado o espólio de uma cidade ativa, está guardado no museu. Além disso, é um museu didático, é um museu que ensina como os romanos construíam, como os romanos comiam, como os romanos curavam ou faziam medicina. É realmente um dos mais instrutivos museus que há em Portugal. Mas Conímbriga tem uma outra lição. Na parte escavada já apareceram cerca de 200 pedras com nomes próprios. Dessas 200, 199 são espanhóis, são lusitanos ou antigos túrdulos. É gente daqui. Um é que veio da Itália. Bom, isto é muito curioso. Como é possível que em 200, eu não sei se isto é geral para o país, não sei, mas provavelmente é. Quer dizer, o número de romanos que vêm para aqui é muito pequeno. Então como é possível que eles tenham transformado tão completamente a civilização que nós vivemos? Nós hoje vivemos em plena civilização latina. A nossa língua é um latim corrompido, um latim falado à portuguesa, mas é um latim. A nossa lei, a nossa legislação, o nosso código é semelhante e é decalcado sobre os códigos latinos. A nossa moral de família, a nossa concepção de Estado, tudo isso é romano. Como foi possível acabar tão completamente com a cultura antiga e substituí-la totalmente por uma cultura romana? Isso é um problema. Posso dar a minha hipótese, e neste caso a hipótese é esta. É que quando os romanos chegam, há aqui várias línguas. Os túrdulos ao sul falam uma, os lusitanos falam outra, os bracarenses falam outra, mas em cada uma destas regiões não há uma língua só, há tribos, e cada tribo tem uma língua em que não entende a língua da outra. Bom, a única língua comum que todos eram obrigados a entender era o latim. As ordens eram todas dadas em latim. No exército só se falava latim. E quase todos os homens válidos passaram pelas legiões romanas. Era a única língua comum. Quer dizer, quando um homem do norte queria falar com um homem do sul, não se entendia. Mas se todos fizessem o esforço e dissessem as palavras latinas, conseguiam entender-se. Essa é uma das grandes razões. A outra razão são as obras públicas. Os romanos não deixaram aqui as populações sem fazer nada. Obras públicas gigantescas. As estradas que vão daqui a Roma, ainda hoje se diz, todos os caminhos vão dar a Roma. E isso foi feito por turmas de indígenas dirigidos por latinos ou latinados já. As pontes, grandiosas pontes, algumas das quais ainda hoje estão de pé e servem ao trânsito. Isso é feito pelos indígenas. As cidades, os fóruns, os palácios
os anfiteatros. Os romanos são um grande povo construtor. Em Condeixa não há apenas as ruínas de Conímbra que é para ver. A própria povoação é muito interessante e tem uma história triste. Era uma população importante, grande, na altura das invasões francesas. Era uma terra de palácios. Eu até me surpreendo como é que podia haver tanto palácio em Condeixa. Julgo que a explicação é esta. Coimbra, cidade muito importante já nessa altura, muito importante. Estamos agora no século XIX. Coimbra é a grande cidade universitária portuguesa. Mas pertence ao bispo. Coimbra pertence como feudo ao bispo de Coimbra, Conde de Arganil. E, portanto, os fidalgos não podiam ir fazer casas numa terra que não era deles, que era do bispo. Iam fazer em Condeixa, uma região agradável, uma região bonita, uma região fértil. É possível que fosse isso. Simplesmente, em 1811, aconteceu uma tragédia. O Marechal Massena retirou de Portugal, ele tinha vindo a Portugal com um grande exército para acabar com a resistência inglesa e portuguesa, mas a verdade é que teve dificuldades. É muito difícil de saber porque é que ele se foi embora. Ele não chegou a ser derrotado. Não houve nenhuma grande batalha de derrota dos franceses, não. Mas ele, a certa altura, em 1811, resolveu ir-se embora. Bom, e preparou a retirada. Mas ele sabia que as tropas anglo-portuguesas iam atrás dele para lhe apanhar o exército e o destruir. Então, tinha o cuidado de arrasar todos os pontos que pudessem servir de quartéis de inverno. Condeixa tinha condições ideais para isso. Grandes edifícios, uma grande e bela igreja, e então Massena dá ordem para queimar tudo. Até a igreja matriz, não escapou. A igreja serve admiravelmente de caserna para os soldados. Tudo queimado, menos uma coisa. O palácio do desembargador Manuel Pereira Ramos. Ele aí pôs sentinelas e proibiu que pusessem fogo no palácio. Isto deu muito que falar. Porquê? Porque, bom, a explicação só pode ser uma. É que o desembargador Pereira Ramos era um afrancesado. Provavelmente mesmo seria um maçom com ligações diretas a Massena. Massena tinha um posto muito alto na maçonaria francesa. A verdade é que esse palácio escapou, depois disso foi aumentado, era dos Lemos. E isso também é engraçado. O bispo Lemos era o bispo de Coimbra no tempo do Marquês de Pombal e fez uma enorme fortuna. Eu não sei bem como é que um bispo pode fazer fortuna, visto que ele não pode ter bens dele. É certo que é em nome do irmão, então mandou construir aquele magnífico palácio. O retrato dele está na Câmara Municipal. É um documento revelador. Está o bispo que tem nas mãos um livro sagrado, a Bíblia. Mas na base da Bíblia tem um envelope, é um envelope escrito pelo senhor Marquês de Pombal ao excelentíssimo e reverendíssimo senhor Bispo de Coimbra, para mostrar que ele, além de ter a autoridade da Bíblia, tinha a confiança do Marquês de Pombal. Uma coisa que eu não queria deixar de lembrar é que foi em Condeixa que nasceu o escritor Fernando Namora. Condeixa ficou grata à memória desse escritor e tem uma casa-museu de Fernando Namora, onde tem os objetos dele, secretário onde ele escrevia, muitos objetos dele, muitos livros dele. Bom, Namora é um escritor do século XX que tem esta qualidade, é um escritor profundamente português. Ele estreou-se
com os retalhos da vida de um médico, é escrito lá em Monsanto, mas de facto tem um belo estilo, um estilo calmo, tranquilo, transparente, e nunca teve talvez o reconhecimento a que tinha direito. Eu estava na academia e propus 4 ou 5 vezes o nome de Namora para os candidatos ao Prémio Nobel, mas ele nunca teve a honra de merecer essa distinção. E resta-me dizer uma coisa. Esta região, no século XII, era a fronteira viva entre mouros e cristãos. Por isso, a Rainha Dona Teresa deu a Ega aos templários. Os templários fizeram lá um castelo onde correu muito sangue. Sempre que havia avanços dos mouros, era ali que se combatia. Esse passo estava em ruínas completas. Eu estive lá uns 10 anos. Era uma pena, mas felizmente um proprietário com muito critério e com muita honestidade comprou e, sob a direção dos edifícios monumentos nacionais, restaurou. É hoje um edifício turístico que já não tem, é claro, o aspecto do tempo dos templários, porque o rei Dom Manuel também gostou daquilo e também o reconstruiu completamente. Mas é uma mistura entre o tempo templário e o tempo manuelino. E já agora, uma última lembrança. Se for à Ega, não deixe de entrar na Igreja Matriz. Para ficar com a história da Ega ao longo dos séculos, este livro é magnífico. Memórias do Património, a Ega e o seu antigo termo. É do Sr. do Reverendo Padre Amílcar Santos Neves e vale a pena conhecer a história desse pedaço quase esquecido de Portugal.